E aí, tudo bem? Bem-vindo a esse que é o nosso canal. Eu sou a Bispa Sônia Hernandes e nós estamos em meio a 21 dias de campanha pela nossa família, para que Deus abençoe, para que quebre a opressão, para que liberte de toda malignidade os nossos familiares, a nossa família, a nossa convivência familiar. Os outros 12 outros dias estão disponibilizados aqui neste canal do YouTube, que seria uma grande bênção se você pudesse também divulgar, curtir e também acionar aí o sininho para receber novos conteúdos logo que a gente postar. Todos os dias, durante esses 21 dias, à meia-noite, eu estou lançando uma nova palavra para que você possa fazer esta campanha e receber esse direcionamento, esse entendimento de Deus, em nome de Jesus. Viver a bênção da família, que é um plano de Deus para cada um de nós. Se é um plano de Deus para cada um de nós, então nós precisamos buscá-lo, para que Ele nos ensine como viver os seus planos aqui na Terra. O fato da gente ter nascido em uma família não quer dizer que a gente sabe ser família. Pelo contrário, difícil é encontrar a pessoa que saiba ser família, que viva na sua plenitude e desfrute da bênção da família. Até aqueles que começaram com um lar muito abençoado, às vezes, queridos, meu Deus, por interferência externa, acabam trazendo maldição para dentro da sua casa. É ou não é? Não foi isso que aconteceu com Eva? Um casamento perfeito, completamente perfeito. Mas ela abriu um espaço para que uma interferência externa trouxesse uma maldição para dentro da sua casa, do seu lar, da sua família, e ela perdesse a condição de viver no paraíso, e ainda trouxesse uma malignidade tão grande para o meio dos seus filhos, que um filho matou o outro, divisão no coração. Adão, que olhou para ela pela primeira vez e falou: puxa, essa é osso dos meus ossos, se eu chamo varão, ela vai ser chamada varoa. Depois do ocorrido, do engano que ela caiu, ele virou e falou: não, olha, você não vai mais chamar varoa, você vai chamar Eva, mãe dos meus filhos. Ou seja, eu já não te vejo como alguém que comigo faz dois numa só carne, que tem essa concordância plena, como se nós andássemos juntos. E eu quero colocar sobre você a bênção que há sobre a minha família, porque realmente nós temos vivido esta porção de Deus, de ser dois numa só carne. Para você ter uma ideia, quando o apóstolo lança um livro, muitas pessoas vêm para que eu o autografe, e vice-versa. Quando eu lanço um livro, outras pessoas vêm para que, se ele é escalado para ministrar, ou ele não pode ir por alguma situação, alguma intercorrência que aconteça, eu vou e está tudo bem. E vice-versa. E, graças a Deus, estendida também para a Bispa Fê. Porque já houveram agendas que a gente não conseguiu cumprir. Às vezes, uma situação de saúde, voo cancelado. E a Bispa Fê foi. Então, essa unidade, essa comunhão, esta bênção da família, ela existe e é para você. E nesse 13º dia, eu quero entregar para você como se posicionar contra interferências externas, como impedir que entre, e se entrarem, como realmente obter vitória para que elas saiam e levem o mal que trouxeram.
e não tenham ação dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Se você é mãe, pai, se você convive com seus filhos, se seus filhos são adolescentes, você sabe muito bem como os adolescentes começam a ficar estranhos por causa da turma em que frequentam. Começam a ficar com vergonha, não é verdade? De pai, de mãe que vai levar, que vai trazer. Fica tão estranho, já vai ficando tão estranho, eles ficam mais solitários, eles têm mais prazer de conversar com os seus amigos do que dentro da sua casa. E acabam até assumindo posturas e comportamentos espantosos. Como isso penetrou? Penetrou na falta de aliança. Havia ali uma mágoa, havia ali uma brecha. Às vezes, por trabalharem muito, os pais acabam não dialogando, e hoje é muito comum você ver pais saindo com seus filhos e já jogando o celular para eles. Toma aí, fica aí com isso. Sem desenvolver um relacionamento. E o diabo, que é oportunista, ele entra onde? Nesta brecha. Entra nesse espaço de falta de comunicação, vem um outro, e tudo que precisava ter sido conversado com o pai, com a mãe, acaba sendo conversado com uma pessoa que nem sempre tem as melhores intenções, ou que não tem a formação e os valores que na sua casa, na sua família tem. Assim também com o casamento. É aquela correria, é cada um cuidando para ver como é que cumpre os desafios do seu dia a dia, e pouco conversam, pouco dialogam, e quando dialogam é sobre um filho, é sobre uma situação financeira, é sobre uma situação do trabalho, mas eles deixaram de ter diálogo entre si, entre eles, de sonhos, sabe? Nos encontros de casais, nós sempre ministramos. Existem 2 sinais de que o seu casamento está correndo muito risco. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses, nós teremos encontro de casais agora, de 26 a 28 de abril, abordando vários temas. Como ter uma vida familiar próspera, bem-sucedida. Como encarar os desafios. Como encarar os dias de enfermidade. Como encarar os dias de desgaste, de cansaço, de estresse. Como administrar diferenças. Nossa, vai ser tremendo, tremendo. Procure a Hebron Turismo, ligue, faça sua reserva, porque as vagas são limitadas, é um hotel 5 estrelas, tem toda a infraestrutura também para crianças. Imagina, tem só o Parque da Mônica, então dá para você levar crianças, dá para você levar os seus filhos, vão estar bem monitorados e você vai poder aproveitar demais. Enfim, como está a sua vida familiar? Será que você está, de repente, naquele ponto de chegar para o seu marido ou para a sua esposa e quase falar assim: muito prazer, eu sou fulano? Porque você não sabe nada da vida dele e ele não sabe nada da sua vida. Era esta a situação que estava o casamento de Esther. Esther, uma rainha que está na Bíblia, inclusive tem um livro da Bíblia que tem o nome de Esther. Era essa a situação. Eles foram se distanciando tanto, que fazia 1 mês que o seu marido não a chamava para passear, para estar com ela, para um jantar. Fazia 1 mês.
que ele simplesmente, naquela de todo mundo, quem tinha ocupado o lugar de Esther? Quem tinha ocupado? Tinha ocupado um alto funcionário, um nobre, que era fruto das conquistas do rei, e se instalou lá, mas uma pessoa muito perspicaz, inteligente, que cooperava para o bem do reino, claro, com qualidades. Esse ocupou um espaço que Esther não estava ocupando, que era o que Esther deveria ocupar e não estava ocupando. Ele ocupou esse espaço do amigo, daquele que está presente, daquele que está disponível, daquele que não critica, não condena. Que sabe, uma das características do amigo é que ele sabe o defeito do seu amigo, mas apesar disso, ele é amigo. Ele sabe das fraquezas do seu amigo, mas apesar dele, ele é seu amigo. O parente, muitas vezes, não consegue conviver com os defeitos, com as limitações. Não consegue superar isso e compartilhar aquilo que tem de muito bom numa crescente comunhão. Foi aí que Amã entrou e de tal forma tomou o espaço que nesse mês, como é rápido, como as coisas mudam, gente. Como ontem estava apaixonado e hoje já não pode ver ou já não sente falta. E nesse curto espaço de tempo, está no livro de Esther, capítulo 3, ele convenceu ao rei Assuero, esposo de Esther, que fizesse uma lei para matar todos os judeus. Ele nem sabia que Esther era judia, mas ele tinha ódio mortal dos judeus. E o rei achou aquilo ok. E ele ainda falou, olha, para cada um que matarem, eu vou te dar uma recompensa. Eu vou trazer ouro, eu vou trazer prata para os seus cofres. E o rei achou ok. Quando o pai adotivo de Esther a fez saber disso, ela falou, mas como? Como eu vou na presença do meu marido? Olha isso à distância. Ela já não sabia mais como chegar. E ela se viu correndo o risco de morte, porque aquela pessoa que fosse sem ser convidada para a presença do rei, o rei poderia mandar matar. E, no caso de Esther, essa iminência era muito maior ainda. Por que era muito maior? Sabe por quê? Porque este rei tinha tido uma esposa que ele havia convidado para um banquete e essa esposa simplesmente falou, não vou. E ele amava perdidamente essa mulher, ela era lindíssima, Vasti. E ele condenou a um exílio perpétuo para o resto da vida dela. Agora imagina a outra. Uma não vem e a outra acha que vai aparecer a hora que quer. Você acha que a medida ia ser diferente? Para envergonhá-lo? Para dizer que uma mulher manipulava o rei? Esther tinha perdido tanto um contato com o seu marido que agora ela achava que poderia morrer se ela se colocasse diante do seu marido. Como a gente impede que essas influências externas penetrem ou se penetraram? Como a gente combate para que elas percam o efeito? Em primeiro lugar, tendo consciência da onde penetraram, como penetraram. De repente, um lar, por exemplo, que você, mãe, soa pesado, você que tem que sustentar a sua casa,
aconteceu um divórcio, entra uma terceira pessoa para suprir o lugar do pai, para suprir o lugar dessa presença. E essa terceira pessoa vem e vai roubando o coração do seu filho, da sua filha, dizendo, olha, eu te dou segurança, eu te dou acolhimento, eu te dou um nome, porque psicologicamente o pai é que nomeia, né, gente? Inclusive o pai é que determina, o sêmen do pai é que determina o sexo da criança, se masculino, se feminino. Então vem essa pessoa e se aproxima numa brecha que você tem culpa. Não, não tem culpa. Estou dizendo da mulher, você tem culpa? Não tem culpa. Você do marido, de repente, tem culpa. Vocês não casaram para divorciar, aconteceu o divórcio. E como? Vai parar de trabalhar? Quem vai sustentar essa casa? Quem vai segurar essa família? Como é que vai fazer? Como, numa situação dessa, de vulnerabilidade, de não conseguir ser 10 em 1, eu posso impedir que estas brechas, onde eu não tenho como suprir, tenham poder de entrar na minha casa e levar um filho para as drogas, para a prostituição, para o álcool, destruir valores, simplesmente se tornar, às vezes, uma pessoa irreconhecível. Como? Em primeiro lugar, quero te dar 5 chaves. Em primeiro lugar, fortaleça os vínculos internos. Como? Tenha alianças fortes com os seus filhos. Deixa eu te falar. Eu sempre trabalhei demais. Sempre trabalhei muito, muito mesmo. Nem sempre eu conseguia levar meus filhos comigo. Eu trabalhava no início da TV e tudo. Muitas vezes eu gravava 18 horas por dia. Quer dizer, queridos, quem grava 18 horas, mais 1 hora para chegar em casa, 19. Mais outra hora que você acorda, se arruma para sair de casa, 20, certo? Assim, no mínimo. Descanso de 4 horas, de 3 horas. Que tempo que eu tinha de contato? Bom, eu permanecia, eu fazia rotina para eles. Eu ligava direto para eles. E entre uma gravação e outra, eu comecei a bordar. Eu gosto muito de bordar ponto cruz. E eu comecei a bordar viras de lençol para colocar. E falar, olha, eu estou aqui. Eu estou orando por você. Eu estou clamando por você. Durante o dia, olha, você já foi à escola? Você já voltou da escola? O que você está comendo? Está gostoso? Não está gostoso? O que você tem para fazer? Vamos fazendo, enquanto mudava a locação na própria casa, às vezes que eu estava... vamos fazer junto, vamos conversar. Ou às vezes colocava no carro, vem fazer lição junto com a mamãe. Vamos fazendo. Eu procurava, de alguma forma, mostrar a minha presença, o meu interesse e falar o quanto que ele era importante. E também com o meu marido. Ligar. Falar, tá aí, tudo bem? Como é que você está? Não, só liguei para dizer que eu te amo. Só liguei para dizer que eu estou aqui trabalhando e falava as coisas que eu estava fazendo, mas eu estou com o meu coração com você, orando por você. Olha, eu deixei isso arrumado, eu deixei isso pronto, eu deixei isso preparado. O que você vai fazer amanhã? Me fala para eu já deixar mais ou menos encaminhado as coisas para você. Então, faça-se presente. Não permita que o cansaço te impeça de viver a vida familiar. Família é a maior bênção de Deus. É algo tão maravilhoso. Se esforce pela sua família. Mesmo que teu dia seja intenso, seja
com muitas até hoje. Aonde eu estou, não passa 2, 3 horas sem eu ligar para o apóstolo. E aí, tudo bem? Como é que você está? Te amo. Não é para nada, só para falar, eu te amo. Quer que eu prepare alguma coisa? Antes de eu dormir, cada família funciona, cada casal funciona de uma forma, gente. Isso aqui não é uma regra. Eu estou falando o que eu pratico. Eu falo, quer mais alguma coisa? Eu tenho muito prazer em servir. Eu venho de uma família de sírios libaneses e lá a gente é ensinado a servir e a ter prazer de servir. E agradecer a Deus porque tem um marido, porque tem filhos. Então, fazer para eles, eu fui ensinada a ter prazer, alegria, honra em servir quem eu amo. Bispo, e quando que você cuida de você? Também cuido. Você acha que eu estou com cara de descuidada, assim, arrebentada? Sempre dá quando você enxerga as coisas com leveza. Sabe o que pesa? O que pesa são os nossos pensamentos. Olha, eu vi um filminho que eu, inclusive, vou pedir para o pessoal na edição colocar aqui um martelinho que estava ferido por um prego, no cabo, ferido por um prego. E ele estava esperando que a pessoa que estava em frente viesse ajudar, viesse tirar aquele prego que estava no cabo dele, que estava machucando, ele estava chorando. Olha aí o vídeo. Sabe? Há machucaduras que nós assumimos, sabe por quê? Porque a nossa maneira de pensar e de enxergar a vida, lançando sobre o outro a responsabilidade de nos curar, a responsabilidade de tirar esse ferimento, acaba fazendo com que a gente continue machucado. Mas quando a gente transforma o nosso entendimento, a gente vê que nós podemos ser sarados e que não depende do outro, depende da forma como a gente enxerga. Então, fortaleça os vínculos internos da sua família, fazendo isso algo leve, prazeroso, cheio de gratidão por ter uma família, por ter alguém que Deus escolheu para ser sua família, porque a família não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu. Em segundo lugar, cuidado para quem você abre a porta. Isso, cuidado, é cuidado geral. Cuidado com amigos, cuidado com o que você assiste na televisão, cuidado com o que você aciona nas redes sociais, cuidado com as tuas curiosidades, cuidado com os parentes. A própria palavra de Deus fala que nestes tempos os inimigos da pessoa estarão dentro da sua própria família, da sua própria casa. Às vezes é um tio, uma irmã sua, alguém assim, que está carregado de inveja. Eu já vi até casos de pai e mãe. Então, cuidado. Cuidado quem você vai dividir, quem você vai abrir, que conselho que você vai ouvir. A partir do momento que você casa, você se tornou um. É isso que está na palavra de Deus. Então, agora eu preciso de ter amigos do meu casamento. Amigos do meu casamento e dos meus filhos. Você sabe logo
que nós casamos, nossos filhos pequenos, eu, graças a Deus, meus filhos nunca foram daqueles que entram na casa dos outros e pula para tudo quanto é lado, mexe em tudo, quebra tudo. Nunca foi assim. Graças a Deus. Mas uns amigos nossos casaram também, né? E nós já tínhamos os 2 pequenos, o Tid e a Fê, e eles nos convidaram a um jantar. Nós éramos padrinhos do casamento deles, e eles nos convidaram para jantar na casa deles. E aí, na casa, na porta, na parede, assim, tinha um quadrinho em inglês. Você é muito bem-vindo, mas deixe seus filhos em casa. Nunca mais a gente foi. Não, desculpe. Quem não gosta dos meus filhos, não gosta de mim. Quem gosta de mim, gosta do pacote inteiro. Eu sempre falo, quando você vai para um altar e fala assim para o teu marido, você está falando sim para o teu marido e todo mundo que está atrás dele, né? Porque geralmente os padrinhos ficam do lado, né? Você está falando sim para a tua esposa e todo mundo que está atrás dela. Então, tome cuidado com aqueles que querem ser só seu amigo. Só seu amigo, mas são inimigos do teu pai e da tua mãe, não serve. Só seu amigo, mas são inimigos do teu casamento, não serve. Amém? Em terceiro lugar, tenha você, sua esposa, amigos em comum. É isso aí. Amigos do casamento, amigos da aliança, amigos da família, em nome de Jesus. Em quarto lugar, escolha bons conselheiros. Não ache que porque você já está casado, que você já tem filhos, porque não tem nenhum problema, que você não precisa se atualizar, se renovar, estar debaixo de uma autoridade espiritual saudável. Às vezes a gente não percebe e já mudou. E aí você acha que é a mesma coisa, mas não é. Eu lembro que quando eu fiquei grávida, principalmente do Tid, eu era magrinha, eu era mais magra do que eu sou agora. Eu era acho que quase que 10 quilos mais magra, gente. Eu era bem magrinha. Aí eu engravidei do Tid. E eu e o apóstolo engordamos. Ele engordou direitinho, engordou 1 quilo por mês. Eu engordei 18. Naquela época era moda ficar gorda. A mulher que ficasse grávida e não engordasse, queria dizer que a criança ia nascer, judiação, enfim. Bom, aí no último mês, eu tenho até uma foto minha vestida, que eu estava vestida de uma jardineirinha, assim, salmão, uma blusinha branca, que eu tentei passar entre a parede e uma cadeira e entalei. Gente, aquela jardineira, depois de umas 3, 4 vezes que eu usei, que eu já comprei já no finalzinho da gravidez, não dava mais para usar, sabe por quê? A barriga estava ralada. Eu achava que eu cabia, mas eu não cabia. Eu tinha uma ideia anterior de como eu era. Seu casamento precisa estar debaixo de autoridade espiritual. Precisa ser renovado em aliança. O amor, os votos, pelo menos uma vez por ano em um encontro de casais. Entrar numa terapia para filhos. Crescer em conhecimento e entendimento para alcançar a plenitude da vontade do plano de Deus para a sua vida. Em Provérbios 11:14 diz que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. E em quinto lugar, proteja seu casamento, neutralizando a ação dessas pessoas malignas. Não haja contra o seu cônjuge, contra o seu marido ou contra a sua esposa, mas busque de Deus sabedoria para denunciar e mostrar a malignidade daquele que se aproximou em nome de parente e em nome de amigo, em nome de um influencer. Como Esther buscou em jejum, em oração,
e o Senhor lhe deu estratégias. Ele também vai te dar estratégias. E os olhos, seja do filho, do marido, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, que estão bloqueados, que não enxergam, que estão tomados, às vezes estão fascinados, completamente fascinados, vão se abrir. Para isso, eu quero te entregar esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: eu oro para que os olhos do seu entendimento se abram. Você vai começar a orar e vai falar: Senhor, abre os olhos do entendimento da minha esposa, do meu marido, do meu filho, da minha filha, para que eles enxerguem o que tem atrás desta pessoa, que às vezes leva nome de mãe, de pai, de irmão, de tio, de tia, de patrão, de empregador, enfim. Peça, de namorado, namorada, enfim. Senhor, abre os olhos do entendimento, abre os olhos, porque se você for falar contra, você vai arranjar como inimigo a pessoa que você ama. Então, esse é um momento que você tem que agir no mundo espiritual, pedindo que o Senhor desmascare, que o Senhor revele o demônio que está por trás desse laço de amizade, e o quanto que ele está roubando, matando, destruindo. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés, porque muito pode em seus efeitos a oração de um justo. No próximo vídeo eu vou orar com você esta oração poderosa que livra a nossa família de influências externas, de interferências externas, em nome de Jesus.